Meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje nós veremos a questão 11 e 12 da sequência de questões que a gente vem resolvendo da primeira prova da USP de 2020. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Ativa também o sininho de notificações para que o YouTube possa te avisar quando tiver novos vídeos. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. Vamos lá, vamos começar? Eu quis trazer essas duas questões porque o enunciado é o mesmo, ele só muda ali no finalzinho. Na questão 11, ele pede com o bloquinho M1, deixa eu ver aqui, subindo ou descendo, respectivamente. Eu só sei que uma questão o bloquinho sobe e na outra questão o bloquinho M1 desce. Então a gente vai fazer essas duas questões, essas análises vão ser as mesmas, porém, quando ele está subindo, uma das forças vai ter o sentido contrário e descendo, a força de atrito vai ter um outro sentido. Então, só vai mudar isso, por isso que eu trouxe esses dois, para que a gente possa analisar, tá bom? Então, ele poderia cair na prova dos alunos, né? Uma dessas duas questões, ou as outras questões que a gente vem trabalhando de dinâmica também, tá? Por isso que quero trazer, né, todas as questões para que você possa ver as possibilidades de questões que podem vir numa prova de Física 1. E aí o professor escolhia, né, 5, através, acredito, de um programa que sorteava as questões para que os alunos pudessem resolver nas provas e ninguém colar, óbvio, claro. Então vamos lá, vamos começar lendo a questão? Vou começar com a questão 11 e depois com a questão 12, ok? A figura mostra um bloco de massa M1 de 2,5 kg em repouso sobre um plano inclinado com inclinação de 30 graus. Ele está ligado a um outro bloco de massa M2 suspenso por uma corda sem massa que passa por uma polia também desprovida de massa e livre de atrito. Os coeficientes de atrito estático e cinético com a superfície são, respectivamente, então o μ estático é 0,4 e o μ cinético 0,35. Aí ele pergunta, qual é o valor de M2 em quilogramas para que o bloco de massa M1 suba? Então na questão 11 ele quer que o bloco M1 suba o plano inclinado com velocidade constante, uma informação também aí muito importante. Então ele quer saber M2 para que, qual será o valor de M2 para que M1 suba e ainda suba com velocidade constante, tá? Isso é muito importante. Eu coloquei aqui, a gente vai fazer primeiro a 11, depois a 12. Eu coloquei aqui um desenho, né, para que a gente possa rabiscar tanto para 11 quanto para 12. E vamos colocar as forças que estão agindo aqui, né? Uma coisa muito importante que a gente tem que entender também é que quando ele fala que velocidade constante, o que a gente já tem que ter em mente? Já tem que vir na minha mente quando ele falar velocidade constante. Quando ele falar velocidade constante, tem que vir na minha mente aceleração igual a zero. É muito importante que isso já venha assim automático, ok? Vamos colocar quais são as forças que estão agindo aqui? Vou começar com o bloquinho M1. Se a gente olhar para o bloquinho M1, ele tem ali um fio. Então, essa primeira força que você consegue visualizar, ok? Então, aqui a gente tem tração. Essa tração, como é o mesmo fio que passa ali, ela é a mesma tração que vem aqui para o bloquinho M2. E aí, vamos pegar uma outra cor, vamos pegar um azul. O que a gente tem? Olha, a gente tem um bloquinho M1 ali em contato com uma superfície do plano inclinado. Então, ele tem normal. Então, aqui a gente teria o N1, ok? A normal de 1. O M2 não tem normal, porque ele não está apoiado em uma superfície, ok? Aí, a gente tem massa. Olha, se a gente tem massa, a gente tem peso. E o peso de M1, ele vem aqui, né? É sempre vertical para baixo. E aqui é importante a gente entender que quando a gente tem plano inclinado, esse peso a gente vai precisar decompor ele, e aí ele, né, já fica até na nossa mente que esse ângulo ele vem aqui entre PY e o P, e aqui a gente teria o PX, ok? Então, a gente tem ali PY, PX e esse ângulo. Só estou trazendo para cá esse... Deixa eu pegar a cor aqui de novo, acho que foi essa. Vou trazer aqui só esse triângulozinho para que a gente possa visualizar que a gente tem PY, que a gente tem um ângulo de 30
e aqui a gente teria PX. Então, veja que PX, aqui ele quer... Deixa eu só escrever aqui, senão eu vou... Suba. M1 subindo. Então, perceba que a gente está colocando um movimento para M1 subir. E aí, esse PX, ele está contrário ao movimento. Ele está apontando para o sentido oposto de M1 subindo, ok? Se a gente colocar esse PX aqui, ó, aonde que o PX está? Ele está nessa direção, ok? E o PY, ele é oposto a normal. Então, é importante que a gente visualize isso. E aí, outra força que tem aqui agindo, vou pegar um laranja aqui para mostrar, é uma força de atrito, né? Ele fala que existe esse atrito. E aí, ele está querendo saber no movimento. Então, se ele está querendo saber no movimento, quem a gente vai usar aqui é o Mi cinético. E quem que é esse Mi cinético? Olha, o Mi cinético é 0,35, ele já dá na questão, tá? Ele dá esse Mi cinético. E aí, se a gente está colocando, e aí é importante saber, né, a tendência o atrito, ele é sempre oposto, né, a força de atrito, ele é oposto à tendência de movimento, nem sempre ele é contrário ao movimento, mas a tendência de movimento. E aí a gente está colocando uma tendência de movimento do bloco subir. Se o bloco M1 tem uma tendência de subir, o atrito ele é contrário, então ele vem aqui, ó. E eu tinha pegado laranja, cadê? Então ele vem aqui, aí aqui a gente vai ter vou escrever aqui, colocar aqui, a gente vai ter o FAT cinético, tá? A gente tem o FAT cinético. Vamos colocar ele aqui só para a gente lembrar como é que era o FAT cinético. O FAT cinético é sempre a normal vezes o Mi cinético, ok? Então, o FAT cinético é sempre a normal vezes o Mi cinético. E nesse caso, a normal é a normal do bloquinho que está agindo ali, N1, ok? E aí, só para completar, vamos olhar para o M2 e ver mais uma força que está agindo aí, que a gente não colocou ainda, que é a força peso, né? Se esse bloquinho tem massa, ele tem peso. Então, aqui a gente tem P2, ok? Olhando aqui, acredito que são essas todas as forças que estão agindo em M1. Normal, porque tem superfície de contato. Tração, porque tem ali uma corda segurando. Peso, porque tem massa. E o atrito, porque tem atrito ali nessa superfície, é um atrito cinético, porque a gente está colocando ali um movimento de velocidade constante, então a gente precisa colocar esse Mi cinético. Dado isso, ele quer saber o quê? Ele quer saber M2, ele quer saber esse M2. Então, a gente vai ligar esses dois bloquinhos. Vamos colocar aqui, né? Eu vou trazer esse bloquinho separado, os bloquinhos separados, para a gente montar as equações, ok? Para ficar mais fácil. Aqui eu vou separar. O que a gente tem? Eu vou colocar aqui, vou colocar de amarelo, a gente vai fazer para o M1. E aí, se a gente colocar o M1, vamos colocar esse eixo aqui, né? Esse eixo aqui como sendo o eixo X. E aqui a gente teria um eixo Y, né? Na vertical. Então, se a gente olhar, o bloquinho M1, ele está no movimento no eixo X, ele não tem esse movimento na vertical. Então, o normal se equilibra com o PY, ok? Isso é importante. Então, se a gente colocar aqui, na vertical, o que a gente tem? A gente tem que a normal N1 vai ser igual ao PY. E aí é importante que a gente vamos olhar para esse triângulo aqui, só para a gente relembrar. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Então, se você vê, o PY, ele é cateto adjacente. Então, o PY é P cosseno de 30. E o PX é cateto oposto. Então, ele é P seno de 30, tá? Só pra gente relembrar aqui. Então, esse cara daqui vai ser P cosseno de 30. Então, aqui a gente tem essas forças na vertical para o M1. Agora, vamos olhar para horizontal. Quando a gente vem para a horizontal, que é o eixo X ali que a gente colocou, o que a gente tem nessa horizontal? E aí, a horizontal nessa inclinação, né?
Importante que a gente visualize isso também, né? Ali eu vou colocar, até colocaria, acho melhor colocar eixo X e Y. Vamos colocar eixo X e Y. Ok? E ali, o que a gente tem aqui? Vamos olhar aqui para cima. A gente tem o quê? A gente tem atração. E aí vai ser tração, porque a gente tá o quê? Colocando que o bloquinho M1 tá subindo. Então, ele tá no sentido dessa tração. Então, vai ser tração menos quem? Olha as duas forças que estão agindo em M1 no sentido contrário da tração. PX e o atrito. E a gente está imaginando o bloquinho subindo, então vai ser menos. Então, vai ser menos PX menos o atrito, o quê? Cinético. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a massa vezes a aceleração, certo? A gente está fazendo aqui, importante, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Porém, essa aceleração é zero. A gente já viu que ele quer em velocidade constante. Então, esse cara aqui do outro lado vai ser todo zero, porque massa vezes a aceleração que vai ser zero vai ser o quê? Vai dar zero, ok? Só para a gente relembrar. Então, aqui, o que a gente teria? Olha, então a gente tem a tração, PX e o FAT. Só que a gente não sabe. Quem que a gente sabe? A gente sabe PX. A gente sabe que PX vai ser igual a quê? Peso vezes seno de 30. Na nossa decomposição lá do triângulo retângulo, a gente viu isso. O FAT, a gente viu que vai ser o quê? Vai ser N1 vezes μ cinético. Isso aqui igual a zero. Então, aí a gente tem tração. Esse cara daqui é fácil porque ele me deu M1, né? É importante que eu não coloquei aqui, mas esse M1, ele tem um valor. E ele me deu esse valor. Ele diz que é 2,5 quilogramas. Então, esse cara aqui a gente consegue achar facilmente, que vai ser M1 vezes a gravidade, vezes o seno de 30. Esse cara daqui, N1, também é fácil, porque ele tá aqui em cima. Olha só, N1 é igual a PY e PY é igual a P cosseno de 30. E P nada mais é do que o quê? M1 vezes a gravidade. Então, esse cara daqui vai ser o quê? Tudo isso aqui vai ser M1, né? A normal vai ser M1G cosseno de 30. Tudo isso multiplicado por μ cinético. Então, a gente coloca aqui M1G cosseno de 30 vezes o μ cinético, isso aqui tudo vai ser igual a zero. Porém, a gente não tem atração, mas a gente consegue achar a atração lá no bloquinho 2. E aí a gente vai achar essa atração em função de M2, que é quem a gente está procurando, porque ele pede qual é o M2, né, para que o bloquinho suba com velocidade constante. Então, vamos olhar lá para o M2, e separando aqui. Vamos escrever aqui, vou dar até um espacinho para a gente voltar depois aí. Vou colocar um espacinho até maior. E vamos para o M2. Quando a gente vai para o M2, vamos voltar lá. Olha, no M2 a gente tem o quê? Tração e o peso. Então, se a gente está imaginando que o bloquinho M1 está subindo, a tendência do bloquinho M2 é descer. Então, vai ser peso, porque vai ser nesse sentido aqui de movimento, certo? Então, vai ser peso menos a tração. Então, vamos lá. Vai ser P2 menos a tração. Isso aqui vai ser igual a massa de 2 vezes a aceleração. Porém, a gente já sabe que essa aceleração vai ser zero, porque ele quer em velocidade constante no movimento desse sisteminha aí. Então, aqui vai ser, quem quer peso? É massa vezes gravidade, menos a tração, isso aqui vai ser igual a zero. Então, essa tração nada mais é igual a M2 vezes a gravidade. Encontrado essa atração, é só voltar lá nas equações, né, na equação que só tem uma do bloquinho M2 e substituir. Então, a gente vem aqui e substitui esse cara daqui por M2 vezes a gravidade. Então, isso aqui vai dar M2 vezes a gravidade menos M1G seno de 30 menos M1G cosseno de 30 vezes μ cinético vai ser igual a zero. Perceba que eu tenho, em todos os termos, eu tenho gravidade, por isso eu posso cancelar. Então, eu já vou cancelar esse cara daqui
porque ele é comum em todos os termos, tá? A gente só pode fazer isso numa soma, numa subtração, quando a gente tiver em todos os termos uma mesma variável. Aqui a gente fica, então, com M2 menos, aí eu já vou substituir os valores que ele me deu. Esse cara daqui é 2,5. Seno de 30 vai ser o quê? Meio menos 2,5 vezes cosseno de 30 vezes o mi cinético, que eu falei para vocês, 0,35. Isso aqui tudo vai ser igual a zero. Perceba que esses dois caras aqui, ó, isso aqui tá menos, isso aqui tá menos, do outro lado da igualdade eu tenho zero. Todo mundo vai passar para lá, vai passar positivo. Então, a gente já vai encontrar o valor de M2 aqui e positivo. Então, eu só vou fazer aqui na calculadora rapidinho. É 2,5 vezes seno de 30, ok? Mais o quê? Mais 2,5 vezes cosseno de 30, deixa eu ver aqui, vezes 0,35. Isso aqui dá pra gente massa M2 2,007 quilogramas. Então, a gente pode colocar como zero, né? Se ele colocasse em duas casas depois da vírgula, isso aqui daria 2,01, porque isso aqui iria para 1, ok? Opa! Isso aqui se fossem duas casas decimais, ok? Só vou certificar, fazer a conta novamente, porque às vezes a gente faz aqui, ok? Vai ser 2,5 vezes cosseno de 30, vezes 0,35, mais 1,25, tá certo. Então, essa aqui é a massa M2 para o bloquinho subir, ok? Essa é a questão 11. Então, na questão 11, ele pede para o bloquinho subir e aí a gente vê que essa seria a nossa massa de M2. Agora, para a questão 12, o que ele pede? Na questão 12, ele pede para o bloquinho, veja só, eu vou ler só o finalzinho ali. Qual é o valor? Todo o início do enunciado é igual. Qual é o valor de M2 em quilogramas para que o bloco de massa M1 desça o plano inclinado com velocidade constante? Aqui ele mantém a velocidade constante, então aqui a gente mantém a aceleração igual a zero, ok? E aí a gente vai colocar as forças. Veja só, quando a gente colocar as forças, eu tenho tração aqui, é o mesmo fio, a gente tem tração aqui também. Temos o peso de M2, a mesma coisa. Temos o PX aqui do mesmo jeitinho, tá? Então, aqui a gente tem o PX, que a gente fez a decomposição... que a gente fez a decomposição do peso. Nós temos também... Aqui, vamos colocar também o PY, né? Aqui a gente tem o PY e aqui eu vou colocar o PX. E aí eu só trago o PX ali para cima para vocês visualizarem, ok? Nós temos também a normal, mesma coisa, o M1 continua nessa superfície de nessa superfície de contato, né, do plano inclinado. Isso que vai mudar é o quê? Olha, lá ele queria o bloco, a tendência do bloco, né, de subir. Então, ele tinha um movimento de subida, o atrito era contrário a essa tendência de movimento. Aqui ele está descendo, então se ele está descendo, para onde é o sentido do atrito? É o que vai mudar aqui nesse exercício, a gente vai ter um FAT cinético aqui no lado, né, da tração, ok? É isso que vai mudar e aí a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou começar com o bloco 2, para a gente já encontrar essa tração em função de M2, ok? Então, aqui a gente tem o bloco 2. Quando a gente olha para o bloco 2, agora a tendência é de descer. Então, esse é o sentido do movimento. Esse é o sentido. O bloco M1 desce e o bloco M2 sobe. Então, vai ser o quê? Vai ser tração menos P2. Ok? Lá a gente fez P2 menos tração porque era nesse sentido aqui. Aqui a gente está no outro sentido. E isso aqui vai ser igual a
zero já tem que estar na sua cabeça, porque a gente está fazendo aqui força resultante é igual a massa vezes a aceleração, porém a aceleração é zero porque a velocidade é constante, ok? Movimento constante, mu, certo? Então, a atração vai ser igual a quê? Vai ser igual ao peso, e peso é m2 vezes a gravidade. Dado isso, vamos para o bloquinho M1. Olha que a gente vai para o bloquinho M1, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, a gente só tem que ver o sentido do movimento. Agora, ele tá o quê? Descendo. Então, o que a gente tem? A gente tem ali essa primeira análise que a normal vai ser igual ao PY, e aí continua a mesma coisa, PY igual a cosseno de 30. E na hora que a gente faz esse movimento ali no eixo X que a gente orientou aqui, certo? E aí aqui a gente poderia, para esse exercício, orientar para cá, para já fazer PX positivo. A gente faria o quê? PX menos o quê? Menos atração e menos o FAT cinético. Isso aqui também tem que ser igual a zero. Por que tem que ser igual a zero? Porque é uma velocidade constante. E nesse caso aqui a gente igualou essas duas forças também, porque não está tendo movimento nesse sentido aqui, ok? O bloquinho só está descendo nesse sentido do eixo X. Então, aqui a gente tem que PX, o que é PX? Olha, se você olhar, ele tá aqui, o PX, você consegue visualizar que foi nessa decomposição, ele não muda, tá? Então, esse PX vai ser vai ser P seno de 30. A atração a gente encontrou, ela tá aqui em cima. A atração vai ser M2 vezes a gravidade. E o FAT, que também é N1 vezes o Mi cinético. Isso aqui vai ser igual a zero. Esse cara daqui, peso, a gente sabe que vai ser o quê? E aí a gente está falando de PX, então é P1 aqui, ok? Só para lembrar que a gente está falando desse bloquinho M1, para não confundir com essa massa M2 ali, que é lá da atração, que é desse caso aqui, ok? Não confundam isso. Então, aqui vai ser M1G vezes meio, que é seno de 30, menos M2G, menos N1. Quem que é N1? Olha, veja aqui que é P1, então isso aqui é M1 vezes G. Vamos escrever aqui, M1 vezes G, vezes o cosseno de 30, quem que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, vezes o Mi cinético, que é 0,35. Isso aqui tudo igual a zero. Ficou aí meio... saiu um pouquinho, né? Ficou meio apertado, mas a gente vai conseguir visualizar. Veja que a gente tem também em todos os membros a gravidade que é igual, então a gente pode cancelar. E aí vamos reescrever aqui só para... Então fica M1 vezes meio, então isso aqui vai dar M1 sobre 2, já vou escrever aqui. M2, ok, deixa eu ver aqui para não... M1, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, que multiplica 0,35, ok? Isso tudo aqui igual a zero, ok? Olha, veja que esse cara daqui tá negativo. Eu vou jogar esse cara para cá, ele vai ficar positivo. Então, a gente já vai conseguir. Porque quem que a gente tá buscando? O M2, ok? A gente tá buscando qual é o M2, nesse caso, na questão 12, qual é o M2 para que o M1 desça com velocidade constante, né? Então, é isso que a gente está procurando. Então, o M1 é 2,5 dividido por 2, menos 2,5, que é esse M1 aqui, que eu estou calculando, vezes raiz de 3 sobre 2, vezes 0,35. Do outro lado, a gente tem o M2. Então, o que a gente tem aqui? Vou fazer rapidinho na calculadora. 2,5 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, vezes 0,35. Isso aqui menos agora, né? 1,25 menos a resposta. E aí, a gente tem que o M2, só vou inverter aqui para você visualizar melhor. Isso aqui dá 1,25, ok? E aí, a gente tira desse valor aqui, isso dá pra gente
0,492. Aí você pediria só duas casas, 0,49. 0,49 quilogramas. Então, perceba que para o bloquinho descer, eu preciso de com velocidade constante, eu preciso de uma massa muito menor do que para ele subir. Acabaram ficando aqui bem próximas uma da outra, né? Para que a gente possa até visualizar melhor. Então, para o bloquinho subir, eu preciso de um M2 maior e para ele descer, eu preciso de um M2 menor, ok? Então, essas eram duas questões, tá? A gente acabou resolvendo duas questões em um vídeo só, porque as questões, o enunciado é o mesmo, só muda que ou o bloquinho desce ou o bloquinho M1 sobe, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra na questão 13, tá? Que já vai ser uma outra questão, não vai ser uma continuação dessa. E a gente se vê. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que você achou, né, dessas duas questões. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, bons estudos. Tchau, tchau!